com essa experiência que você tem toda e todas essas sugestões e toda essa mesa maravilhosa, agradecemos muito mesmo o fortalecimento aí do nosso movimento. Obrigada. Dá um recadinho aqui da Pietra, as pessoas que chegaram depois do recadinho, quem quiser falar em seguida, e agora nós vamos chamar o Rodolfo, quem quiser falar, se inscreve, por gentileza, com a Pietra, que está ali pertinho do Elias, tá bom? Já tem alguns inscritos já. Então, eu vou passar a palavra ao Rodolfo, que é presidente do CEAI, a Sociedade Ecológica Amigos do Embu, nosso parceiro, meu conselheiro, meu amigo. Então, Rodolfo, passo a palavra a você. Eu vou pedir só para carregar o slide, que eu queria mostrar uma imagem para facilitar. Eu acho que eu vou falar de lá, que vai ficar mais fácil. Você quer sentar aqui? Vai lá. Aquela subárea de baixa densidade é pelo plano diretor, aquela classificação, ou é pela lei? Pela lei. A 12233, eu acho. Eu lembro que tem encontrado lá dentro. Vai para o último, por favor, passei demais. Uns poucos como no plano diretor, desculpa. Eu não sei se é isso, não sei. Precisa ver isso, né? Porque, de qualquer forma, o prefeito de legislação sempre faz mais restritivo. Então, se a gente já tem... Boa noite, meu nome é Rodolfo Almeida, eu sou presidente da Sociedade Ecológica Amigos de Embu, uma entidade que há 43 anos luta por direito que as pessoas têm ao meio ambiente equilibrado. Isso pode parecer bastante vago, porque para muita gente, às vezes, ainda está na cabeça um bandeirantismo, aquela imagem de quando chegaram no continente e conseguir vencer a mata era um símbolo de poder, era um símbolo de que o ser humano era forte. Muita gente ainda tem aquela falsa ideia de que vencer a mata é o desenvolvimento, e não é assim. A gente está em outro tempo, a gente tem outras informações e outras formas de viver hoje em dia que podem, felizmente, lidar e conviver com o meio ambiente. Essa imagem aqui, eu não sei quem já viu, mas essa mancha mais clara são as cidades, a área de cidade da região metropolitana de São Paulo. Então, São Paulo aqui no centro, então Itapecerica, Embu, Cotia, e a gente vê o tamanho que essa área já ocupou nessa região de São Paulo. De onde vem a nossa água? Nossa água vem justamente dessas áreas verdes do entorno. E da zona norte de São Paulo, Francisco da Rocha, Caieiras, Mairiporã, Atibaia, você não vê mais floresta. Você só vê eucalipto, vê casa, vê estrada, vê plantação. Você não tem mais floresta. E o que aconteceu? Secou. A gente, quando o sistema Cantareira secou, a Guarapiranga salvou a condição de vida da região metropolitana de São Paulo. Então, Guarapiranga, que atendia 6 milhões de pessoas, passou a atender 8, 10 talvez. Que sentido faz um empreendimento, o governo ir buscar água em São Lourenço e autorizar um outro empreendimento a matar as nascentes do rio em que ele capta água? Que sentido faz falar que a gente não tem crise hídrica e matar as nascentes dos rios que alimentam a bacia da Guarapiranga, que é quem está segurando as pontas para a água que a gente vai beber? E vão dizer para muitos, mas as pessoas precisam de emprego. Ok. Quanto tempo as pessoas vão sobreviver sem emprego? Relativo. Quanto tempo as pessoas vão sobreviver sem comida? 2 semanas. Quanto tempo as pessoas vão sobreviver sem água? 2 dias, com sorte. A gente tem que pensar e relativizar o que é mais importante e o que pode ser colocado aonde. Se a gente continuar crescendo essa mancha da conurbação, de quando uma casa gruda na outra e você não sabe mais onde acaba uma cidade, onde começa a outra, onde acaba um bairro, onde começa o outro, você não vê mais o rio porque ele foi enterrado.
Se isso continuar assim, morre Guarapiranga, morre São Lourenço, né? Vai tirar a água de onde? Do mar? Então, assim, a gente tem que levar em consideração que esse cinturão verde que a Adriana fala, que é pela cinturão verde da cidade de São Paulo, decretado pela Unesco como um ponto-chave de preservação para a preservação da vida humana, tem que se manter. Isso não quer dizer que é às custas de sofrimento da população. Pelo contrário, a gente tem muitas opções em relação à sustentabilidade para essa região. E muitas vezes a forma do mau agente público, do mau executivo, do mau legislativo, é deixar detonar a mata, é deixar detonar o rio. Porque daí vai falar, e agora já está detonado, né? Então tira essa área de proteção, tira essa área de manancial, porque agora já não está prestando para mais nada. Então, quando o agente público não se importa e não se esforça em defender esses recursos, muitas vezes é por causa daquele lobby, por causa daquele dinheiro. A gente vê que a mineração, quantos caminhões de pedra saem de uma pedreira, quantos milhões que aquilo arrecada. Uma propina aqui ou ali vai ser muito pouco, vai ser uma comissão para um negócio desses. A gente vê muitos empreendimentos também na região em relação à construção de moradia. Todo mundo precisa de moradia e tem um déficit muito grande. Mas muitas cooperativas vendem o que não tem, o que não pode construir, para encher o bolso de dinheiro e depois aprovar a coisa de maneira por pressão com propina. A gente vê que o mercado todo está operando na base do dinheiro. E só tem uma coisa que pode parar isso: a união da população. Quando não tiver mais 50 pessoas aqui, tiver 500 e a gente tiver que ir para um estádio, quando tiver 5.000 e não couber no estádio, aí isso não vai passar. A gente precisa fazer um esforço grande em relação a conversar com a família, conversar com o vizinho, conversar no emprego e mostrar que isso vai custar muito caro, talvez a vida de pessoas. Então, isso é uma questão que pode virar o jogo, pode mudar o jogo. Eu moro em Embu das Artes, ao lado de uma pedreira. Hoje em dia, de tantas reclamações, processos, quando eles explodem, e lá eles explodem só uma vez por semana, chacoalha a minha casa inteira. Você está no computador, você dá um pulo que é capaz de bater a cabeça no teto. Há algum tempo, chegava a quebrar a janela das casas, tamanha era a força da explosão. É esse tipo de vizinho que os moradores de Itapecerica querem. Já teve casos em que pedras gigantescas saíram voando porque eles erraram na conta da dinamite e acertou casas. Outras rochas gigantescas que não calcularam bem e rolaram para o lado de fora da pedreira, não para o lado de dentro. É esse tipo de perigo que a gente está falando em colocar perto das nossas famílias. A pedreira de lá é um problemaço para a gente. Ela não respeita as regras, ela não respeita as leis, ela manipula as leis. A pedreira de Embu, ela fica entre a bacia da Guarapiranga e a bacia do Cotia. Ela não obedece à lei da Guarapiranga e não obedece à lei do Cotia. Ela é um pedaço da lua na terra, um pedaço sem lei. E é assim que as pedreiras operam. E eu não vou querer criminalizar o setor da mineração, porque pode ser que exista quem trabalhe direito. Mas o que a gente tem visto é muita gente trabalhando errado. O que pode deter isso, e o que pode ainda dar alguma fé para a gente que a gente resolva isso, é trabalhar nas leis. O Brasil tem muita lei ambiental, tem plano diretor, tem lei da Mata Atlântica, tem lei da mineração, mas na maioria desses casos que a gente está falando, por mais fracas que sejam essas leis e por mais que os executivos já tenham piorado elas não são cumpridas. Então, assim, a gente tem aqui um plano diretor de Itapecerica, que muitas vezes, na sua revisão, não vou dizer de Itapecerica, mas nos planos diretores, ele diz onde pode ou não construir tais coisas.
Porque daí você não vai colocar uma casa do lado de uma indústria química que pode explodir. Você não vai colocar, né, um emprego longe da residência. É o sentido de o executivo e o legislativo trabalharem juntos para a cidade ser melhor para as pessoas. Só que isso precisa ser perguntado para as pessoas o que elas querem. E, com certeza, esses exemplos que eu dei de o que uma pedreira pode causar não é o que os moradores de Itapecerica querem. E se forem perguntar para eles, eles vão dizer que não. Se for perguntar para os 6 milhões de habitantes que bebem água da Guarapiranga, você quer deixar aumentar a pedreira se isso for causar um risco de parar de ter água na sua torneira? Será que esses 6 milhões de pessoas vão dizer que sim? Se perguntar para os 2 milhões de pessoas que estão bebendo água do São Lourenço, se eles querem deixar construir, aumentar essa pedreira, ao risco de secar a água deles, será que eles vão dizer que sim? As perguntas certas têm que ser feitas para as pessoas que vão sofrer as consequências. Muitas vezes essa participação popular é fake, é falsa. Fazer uma audiência pública e dizer 2 dias antes é impedir a mobilização, é impedir o estudo, é impedir uma participação inteligente. Muitas vezes essas audiências não têm ata, então a pessoa deixa o microfone aberto, termina o horário e fala, estou indo, fecha a pastinha e vai embora. O que foi feito com tudo que você falou? Nada. Foi feita uma ata? Não. Foi feita uma compilação se tinha mais a favor ou mais contra? Não. Foi feita uma resposta para os papeizinhos, dizendo para fazer assim ou assado, se dá para fazer ou não dá? Não. Isso não é participação popular, é fazer o povo de trouxa. Então, a gente vai ter que usar os instrumentos legais para fazer com que, no mínimo, as leis e, no mínimo, aquilo que as pessoas que vão ser diretamente afetadas sejam respeitadas. E aí vai precisar de muita gente, de muitos vereadores, de muitos secretários, de muitos deputados, de muitos e muitos moradores. Não só de Itapecerica, porque isso não vai prejudicar só vocês que moram aqui. Vai prejudicar o pessoal de Imbu, vai prejudicar o pessoal de Cotia, de toda a região metropolitana de São Paulo. Então, acho que a gente tem, lá pela Sociedade Ecológica, feito muitos trabalhos em relação a mostrar que a mata pode dar mais dinheiro, emprego e vida saudável para as pessoas do que uma área estéril, né? A gente vê que essa mata toda não precisa ser uma área sem renda. Isso aqui pode ter milhares e milhares de colmeias de abelha sem ferrão, vocês virarem um polo de extração de mel de abelha sem ferrão, que é uma abelha nativa, que não pica, que regenera a Mata Atlântica, que tem um valor 10 vezes melhor do que o de uma abelha europeia. Vocês podem ter muito mais ecoturismo, muito mais passeio em relação a trazer as pessoas que querem vivenciar essas maravilhas que a maioria das pessoas de São Paulo jamais viram. Aliás, eu me arriscaria a dizer que a maioria das pessoas que moram em Itapecerica jamais viram essas belezas que a Sandra e a equipe registraram aqui. As pessoas só vão se importar com essa mata o dia que elas conhecerem. Então, aí o agente público também tem um papel importante. Ele teria que estar criando espaços públicos nessa área, para as pessoas poderem conviver com a mata, para ela poder sentir o prazer que é ter contato com aquilo, para que na hora que vai tomar uma decisão se derruba ou não derruba, ela não ter dúvida, ela ter isso, a resposta na ponta da língua. Então, assim, a gente não consegue participar até o quanto gostaria, porque esses crimes ambientais estão acontecendo aqui, e em todas as cidades desse cinturão verde, em Guarulhos, né, problemas com construção de novos aterros, né, construções de usinas no litoral, desvios de rios em todo esse entorno. Então, tem muita coisa acontecendo, mas a gente vê que a sociedade civil está vencendo. Quando ela se une, ela está conseguindo derrubar o poder especulativo do dinheiro. Então, é a hora de Itapecerica ter essa vitória, se unir e virar o jogo. É isso. Obrigado. Obrigada, Rodolfo. Muito obrigada. Eu acho que
das coisas que eu venho acompanhando lá em Embu das Artes, uma das coisas mais importantes é esse empenho de vocês em realmente efetivar esse projeto de criação de renda, de geração de renda e trabalho, com essas iniciativas junto à preservação, maravilhoso. O seu seminário de Economia Verde foi sensacional e a gente tem que chegar lá. Espero que todos da cidade conheçam, né? Sim, Cezinha, pois não. Pessoal, só umas provocações que eu fui lembrando aqui, o Rodolfo traz vários elementos legais, bem rapidamente, só para complementar. Aê, não destrona nossas nascentes. Muito bem, galera, show de bola, isso aí. Muito bem. Aê, galera. Algumas coisas bem rapidinhos, mais elementos, acho assim que a gente está num momento de trocar muita informação e se provocar. A gente tem que sair daqui todo mundo mexido, todo mundo provocado, todo mundo sentir que estão nos violando, estão nos violentando, não estão nos ouvindo, certo? Então algumas coisinhas bem rápidas. Primeira coisa é que existe um termo, existe, na verdade, uma prática hoje em dia que tem sido bastante trabalhada, chamado pagamento por serviços ambientais. Para quem não ouviu falar, a gente já sabe hoje em dia, né, a gente vive num mundo econômico, e a gente sabe quanto custa despoluir o ar, quanto custa manter a biodiversidade, quanto custa proteger uma nascente. E a gente tem que brigar para que o nosso município, que está em área de mananciais, não seja um município maldito. Naquele dizer que eu ouço desde a década de 80, fala assim, um município de mananciais não pode nada. Pode. A gente pode ganhar muita grana protegendo se a gente souber brigar com o modelo econômico, mostrar que essa preservação tem que ser paga. Quem bebe a água que é produzida no município, não paga para o município por essa água que é produzida aqui. A gente tem na lei a cobrança pelo uso da água. Se nós produzimos água, e essa água é comercializada pela Sabesp nos seus serviços, o município tem que ser remunerado. E essa Casa de Lei tem que brigar por isso. Tem que começar a discutir internamente isso, para a gente brigar com o Estado. A proteção tem que virar ganho econômico. Não é desgraça para ninguém preservar, mas tem que ter no mundo econômico o seu reconhecimento financeiro. Pagamento por serviços ambientais tem que estar na nossa ponta de língua também. Outra coisa é o seguinte, a gente está num lugar que tem uma vocação turística absurda. Cadê a formação para o agente de turismo? Qualquer exemplo de lugar turístico do Brasil e do mundo envolve educação, para que a gente receba o turista, para que a gente tenha os nossos atrativos turísticos bombando de gente de forma organizada, mas gerando educação e gerando ganho para a população. A gente ganha para preservar, para apresentar o que está preservado para o turista. Isso não se discute aqui, né? Outra coisa, que a gente está falando de uma obra, e toda grande obra do tamanho dessa aqui, que é apontado na pedreira, tem uma coisa chamada compensação ambiental. Vocês já tomaram ideia do que é a compensação ambiental que vem a galope dessa obra? Não importa o que venha como compensação ambiental. O que eu queria discutir com vocês é que, para aqueles que estão no meio ambiental como eu há muitas décadas, sabem que nenhum projeto em que tem compensação ambiental, a compensação ambiental compensou a desgraça socioambiental que ela trouxe. Então, nenhuma compensação ambiental compensa de verdade. Nenhuma. Então, não existe isso de falar, eles vão vão plantar arvorezinhas, vão consertar a cerca da escola. Isso não vai compensar nem de longe o prejuízo que eles vão trazer ao longo do tempo que eles vão minerar. Basta a gente, por exemplo, ver o que aconteceu com o Rodoanel cruzando o território de Itapecerica. O que nós ganhamos aqui com essa desgraça? Olha para Embu. Olha o que era Embu há 15 anos atrás e a desgraça que virou aquele centro do Embu atualmente. Gente, descaracterizou a cidade, perdeu-se em qualidade. Então, quer dizer, as grandes obras trazem essa desgraceira para a gente. Então, compensação ambiental não compensa. Por mais que a gente peça, e aí Chiquinho trouxe essa coisa da gente dialogar e pedir o que a gente quer, nenhuma compensação ambiental há de compensar a desgraceira que trazem essas obras. E, por fim, uma coisa até para o nosso orgulho, né? Itapecerica mantém o seu nome original, e a gente tem pedra no nome. Então, a nossa pedra fica. Senão... E a pedra está aqui embaixo. A pedra está aqui. E a gente tem que ter orgulho dessas pedras. Essas pedras são nossa raiz, gente. Se a gente permitir que essas pedras vão embora, a gente vai ter que mudar o nome do município. Fica só da Serra, tá bom? Isso aí.
Então, agradeço a todos da mesa. Vamos agora dar a palavra para as pessoas que se inscreveram. Eu chamo Paolo Giovanelli. Obrigada, Paolo. Boa noite à mesa. Boa noite, Adriana. Boa noite. Boa noite, professor Elias. Boa noite a todos os presentes. Bem, eu venho na figura não só dos que me conhecem como poeta, como músico, como ciclista, enfim, eu venho na figura de cidadão, morador de Itapecerica da Serra desde o ano de 2001. Estudei no João Batista, estudei no antigo Cefam, hoje Asa Branca da Serra. Bem, eu comecei a me engajar no município há algum tempo atrás. Faço parte de um grupo de poetas da cidade que vem a muito custo mudando a cabeça do pessoal da administração pública, de várias administrações públicas, na verdade, no sentido da cultura, não só da poesia, mas das artes em geral. Isso tem trazido alguns resultados, tanto que esse ano a gente teve aí uma administração de cultura bastante ativa. Nós tivemos a virada cultural, enfim, vários itens relacionados a isso, mas esse não é o ponto. Bem, durante as provocações do César e de todos os que... Eu me apropriei do seu termo, César, desculpe. E de todos os que aqui conversaram conosco, porque não é meramente um discurso, é uma exposição de ideias, de fatos e uma conversa, eu tomei alguns pontos interessantes. De fato, aqui no município, a gente tem um déficit muito grande na parte da educação, principalmente para tarefas de média e alta complexidade. O que o Chiquinho, né? O que o Chiquinho expôs é uma grande verdade. Muitos dos trabalhadores daqui da cidade são de cargos justamente de baixa complexidade. Aliás, não foi o Chiquinho, foi o Rodolfo, se não me engano, que... Não, foi o Chiquinho mesmo. Foi César, perdão. Enfim, eu me confundo com nomes, gente. Acontece. Muitas dessas áreas de média e alta complexidade, a gente não encontra uma educação adequada aqui na cidade. A gente encontra agora, depois de muito tempo, uma faculdade privada. Mas, enfim. Nós tivemos algumas mobilizações populares, especialmente nos últimos anos, uma delas da qual eu participei, que foi justamente uma mobilização contra o ato do, à época, secretário de Educação Hermann Vorwald, secretário estadual de Educação, quando foi feito um replanejamento, com aspas, do tamanho de um bonde, da educação no Estado, prevendo fechamento de escolas públicas, dentre elas, o que estava sendo previsto também, fechamento de algumas escolas públicas daqui do município, e a conversão do prédio de uma delas para delegacia de ensino regional. Nós nos mobilizamos, fomos na frente da delegacia de ensino. Inclusive, eu encontrei o professor Cláudio, encontrei o professor Elias nessas manifestações, o que foi algo muito positivo. E nós conseguimos afastar isso de um futuro aí que seria em curto prazo. Nós conseguimos barrar isso. Eu vou falar agora também, além da condição de cidadão, na condição também de ciclista. A gente não vê nenhum incentivo a nenhum tipo de transporte sustentável dentro da cidade. Me admira a cidade ser uma cidade que teve como slogan, há um tempo atrás, boa por natureza, não sei quem se lembra disso, mas isso ficou muito forte na minha cabeça e eu acho que deveria ser realmente o lema dessa cidade, mas infelizmente não é o que a gente vê. A gente não vê nenhuma proposta no campo da sustentabilidade aqui na cidade. A nossa coleta de recicláveis é uma piada.
de muito mau gosto, infelizmente. A gente não vê nenhuma proposta para ecoturismo, como os nossos colegas aqui salientaram. Não se vê isso. Admito, com o coração partido, que muito do que foi mostrado naquele filme, eu não vi pessoalmente. A única vez em que eu tive um pouco de contato com a parte mais verde de Itapecerica foi uma visita ao Parque Ecológico da Represinha, que eu acredito que tenha acontecido em 2002. E já naquela época o parque já demonstrava sinais de abandono. Me entristece muito ver o município dessa forma. E me deixa... Claro. Por favor. Sim, sim. Só concluindo. É só mais 2 minutinhos para Tudo bem. concluir. Obrigado. É uma conclusão simples. Me entristece muito ver tudo que eu vi nesses slides. Mas, em contrapartida, me alegra muito mais ver a quantidade de pessoas que eu vejo nesse auditório trazidas por essas pessoas e trazidas por esse ideal de a gente preservar a cidade. Obrigado. Parabéns, Paulo. Obrigada. Muito bom ver os jovens falando sobre essas coisas. Dá muita esperança na gente. Elizabeth. É a Beth, do Preservar? Prete, grande lutadora aí do movimento. Aí, Beth. Boa noite a todos. Eu acho assim, o que a gente tem que fazer é evitar que a Votorantim entre, porque depois que ela entra, ela esquece quem nós somos. Nós temos vários exemplos de outros locais que a Votorantim foi. Por exemplo, Vazante, Minas Gerais. Eles começaram com cultura e já começaram aqui em Itapecerica. Então, a cultura que está sendo divulgada aqui em Itapecerica tem a mão da Votorantim. Que eles começam a investir em cultura, em educação. Eles levaram escola, gente, para dentro lá da Pedreira, se vocês estão sabendo, lá do Jardim Campestre. E mostraram para as crianças que eles cuidam da natureza. Só que eles não mostraram que aquele arredor que eles dizem que estão cuidando, eles vão desmatar. Eles não falam isso para as crianças. Então, eles estão enganando as nossas crianças também. Eles foram para Vazante, que é uma cidade, em 2008. E o que eles fizeram lá em Minas Gerais? Investiram em educação, nos jovens, na cultura. Só que depois, quando eles entraram, eles afetaram um lençol freático. E esse lençol freático ele tem que ficar sendo sugado das minas. E nisso, o que acontece com a cidade? Ela começou a afundar. Só que agora, eles estão no processo esperando 20 meses para que a Votorantim prove que ela não é culpada. Só que nisso, morreu gado, contaminou a água. Então, gente, a gente não pode deixar eles entrarem. Porque depois que eles entrarem, eles não saem mais. E daí nós somos nada. Eles falam de emprego, mas olha outra situação. Niquelândia, Goiás. Niquelândia já fala. Eles exploram níquel. Depois que o níquel caiu, que ninguém mais estava precisando do níquel, eles dispensaram 600 funcionários. Só que a cidade vivia em função da mineração. Só que nessa função da mineração, eles deixaram de fazer outras coisas. Então, tem um monte de comércios fechados, não tem emprego porque ninguém pensou em outras possibilidades. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos pensando em outras possibilidades. Eu acho que nós temos que botar a boca no trombone e mais começar a agir atrás de cooperativas, se juntar, ver outras coisas. Nós temos aqui o artesanato. Só que, coitados, gente, eles ficam largados aqui no meio da praça. Nós temos uma praça que não serve para nada. Nós temos um santuário que não serve para nada. O pessoal vem aqui para o nosso santuário, porque o nosso padre ele é famoso. Ele é famoso no Brasil inteiro. As pessoas vêm aqui e não têm onde sentar. Eles não têm onde comer. Nós temos um clima maravilhoso e nós temos que ir para Campos do Jordão. Então, o que acontece, gente? O que acontece aqui?
Eu acho que o que está faltando é amor à cidade. Amor. E a gente ir para a praça. Porque o que eu mais fiz nesses dias foi ir para a praça. Eu fui para a praça, eu fui no dia aqui, como digo, no tapete, o pessoal corria de mim. Eu pensei, poxa vida, eu vou passar alguma doença, né? Por causa de um abaixo-assinado. Isso porque as pessoas não se integram à sua cidade. Elas vêm aqui para usufruir também e não se integram. Como assim? Eu faço parte disso aqui. Então, a gente tem que começar a ver que essa empresa, ela tem muito discurso. E discursos bonitos, ela investe sim naquilo que todo mundo quer ver. Cultura, educação. Mas depois que ela entra, gente, não é mais nada. Nós não vamos ser nada. Então, é essa mensagem que eu tinha que passar. Obrigada, Beth. Obrigada. Aí também, participante aqui do Preservar, a Clélia, de São Lourenço. Eu vou anotando muita coisa que eu quero falar, não pode falar. Espera. Obrigada por ter vindo, Clélia, tão longe. Boa noite. Meu nome é Clélia, sou bióloga, educadora ambiental. Eu moro em Juquitiba e trabalho em São Lourenço. E a questão dos 2 meses atrás, eu fui convidada pelo Departamento de Educação de São Lourenço para participar do projeto da Votorantim pela Educação, é o PVE. Eu fui participar e a intenção é melhorar a educação em São Lourenço da Serra e sugeriram que a gente levasse algumas propostas. E eu me coloquei na seguinte situação. Eu vou trabalhar com as escolas, vou trabalhar com os professores, mas eu acho que é muito importante que as pessoas que não têm o hábito de leitura comecem a ler e utilizem essas informações no seu dia a dia. Então, me propus, dentro desse projeto, trabalhar com a pesquisa. Eu falei, eu vou levar para as escolas, para os professores, a questão da pesquisa, para que eles realmente busquem a leitura. E tentei envolver isso num projeto que eu já estou desenvolvendo lá, que é para a gente conhecer, entender e preservar quais são as nascentes do Rio São Lourenço. Porque quando a gente sai na Regis, a gente já percebe o Rio São Lourenço com o corpo. É muito fácil você identificar. Mas no centro de São Lourenço a gente não consegue, porque são muitos riachos, muitos córregos, e os alunos estão ficando muito interessados em saber qual é a nascente. E eu comecei a fazer a pesquisa. E, para a minha curiosidade, para o meu espanto, eu encontrei a nascente do São Lourenço, no estudo de impacto ambiental desse empreendimento. Quando eu vi, eu falei, opa, acho que a gente encontrou. Fui buscar e fui estudar realmente esse trabalho. E o que me chamou a atenção foram vários pontos. O primeiro é que, realmente, essa pedreira ela se encontra muito próxima da cabeceira de São Lourenço. Mas o que me chamou mais atenção, viu, Cezinha, é que, apesar de ser um estudo de impacto ambiental, onde nem sempre a verdade é revelada, eu encontrei um apelo nesse EIA. É uma coisa absurda. Ele mostra muito claramente que essa pedreira ela está entre 2 unidades de conservação muito importantes, porque são os últimos remanescentes da Mata Atlântica. É o Parque Estadual da Serra do Mar, a Reserva Florestal do Morro Grande, e essas 2 unidades de conservação estão em 2 áreas tombadas pelo CONDEFAT. Por que são tombadas pelo CONDEFAT? Porque elas trazem exatamente tudo o que foi dito aqui. São áreas que precisam ser preservadas, porque além de manter a fauna, além de manter um corredor ecológico, aí, essa região toda, onde você tem transporte de genes de uma unidade de conservação para outra, elas estão preservando toda a água que a gente precisa. Quando eu vi aquilo, aquele apelo, isso me chamou muita atenção. Então, eu comecei a estudar mais e comecei a encontrar outras coisas importantes e interessantes. Por exemplo, esse EIA-RIMA, eu não consegui localizar essa autorização do CONDEFAT. E eu gostaria muito que a CETESB, alguém pudesse localizar e mostrar para mim qual é o anexo, qual é o capítulo, qual é a página, onde se encontra essa autorização do CONDEFAT. Não encontrei.
Outra coisa interessante é que o estudo mostra, os profissionais que fizeram o estudo mostram que o levantamento da flora ele é insuficiente. Várias espécies foram identificadas somente até o nível de gênero. Não conseguiram identificar até nível de espécie porque não tinha frutificação, não tinha floração na época. Isso são palavras do EIA, não sou eu que estou colocando. Posso até mostrar para vocês onde se encontra isso. Então, eu fico me perguntando se uma Votorantim, que tem a capacidade técnica, financeira e outras coisas, não consegue fazer um estudo de impacto ambiental, onde esses profissionais podem trazer informações coerentes e precisas, como que pode devastar uma área dessa? Outra coisa que me chama a atenção é que eles não têm autorização do IPHAN. Isso foi visto, inclusive, pela CETESB, que solicitou, e também não consegui localizar nesse EIA nem uma autorização, nem um enfoque do IPHAN dizendo que essa área pode ser devastada. E tudo indica que naquela área existe sim alguns sítios arqueológicos. O trabalho que eles mostram é muito deficiente, são realmente no máximo dois parágrafos, que dizendo que está distante de qualquer área tombada. Mas a CETESB está pedindo uma conclusão para isso. Enfim, a gente percebe que existem várias situações aí que chamam a atenção. E eu, diante de tudo isso, fui para uma reunião onde a Votorantim estava presente e coloquei essa minha angústia. Eu falei, como que a Votorantim, que é capaz de fazer a gestão do legado das águas, que eu conheço muito bem, que traz ecoturismo, pesquisa científica, canoagem, uma série de atividades interessantes para a comunidade, gera empregos, como que se propõe a fazer um trabalho de devastação assim? E o que me deixou mais desconfortável... Clélia, desculpe, tem 2 minutinhos. Okay. O que me deixou mais desconfortável é que eu estou levando isso para os meus alunos e para os professores de São Lourenço que desconhecem isso. E eles estão me questionando como que a Votorantim, que faz um trabalho no legado tão importante, está se propondo a fazer isso. Eu mandei uma carta para a Votorantim colocando essa situação e pedindo que seja revista essa obra e que ela traga para Itapecerica, para São Lourenço da Serra e para Juquitiba o que está fazendo no legado, que eu acho que é muito importante, é um modelo de desenvolvimento que a gente precisa. Só que até agora eu não tive resposta. Então, fica aqui a minha colocação. Eu acho que é muito importante a gente questionar isso. Já tem autorização do CONDEFAT? Já tem do IPHAN? E esse levantamento de flora que não tem essas espécies identificadas, por falta de tempo. Então, eu estou aguardando ainda a resposta da Votorantim, mas ainda não me responderam. Então, eu estou abrindo aqui hoje e vou abrir também para a comunidade de São Lourenço, porque eu percebi que os professores não sabem do que está acontecendo. Então, a gente tem lá uma situação onde eles estão engolindo, literalmente, um projeto que busca melhorar a educação, mas eles estão só trocando livros. Já sugeri que eles invistam em uma biblioteca, em um material mais interessante, mas ainda a situação não chegou nesse ponto. Muito obrigada. Obrigada, Clélia. Próximo inscrito é o vereador Jonas Feijó. Só assim explicando um pouquinho, gente, que a gente não falou no começo, nós estamos contando 5 minutinhos e com uma extensão de mais 2 minutos para que todos possam falar, por causa do horário, tá bem? Obrigada. Coisa rápida. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a Adriana e todos que fazem parte da mesa, professor Elias e todo o público presente. Eu estava atentamente ali, escutando todas as explanações que foram feitas na noite de hoje, e estou sensibilizado com o que vi aqui. Eu posso falar para vocês que eu nunca entendi o fato da cidade ser 100% de áreas de mananciais e ter uma pedreira no seio da nossa cidade, explorando e devastando a nossa fauna, a nossa natureza, de um modo geral. E é de conhecimento de todos, não precisa ser muito especialista no assunto, é de conhecimento de todos
a importância que se tem de se preservar a natureza. Isso é de conhecimento de todos. Passamos aí, foi falado aqui, na questão dos recursos hídricos, que passamos por uma crise muito grande, e nós sabemos o que vai abastecer nossas caixas d'água, que vai levar a água para as nossas torneiras, para as nossas necessidades vitais, é a preservação dos mananciais, preservação das nascentes, né? Então, eu nunca me conformei com essa história de sermos um município de 100% de mananciais e termos empresas que exploram, né, a natureza da forma que está explorando, degradando o ambiente. Então, eu quero aqui, gente, parabenizar o movimento. Vejo que o movimento está bem organizado. As 2 sessões atrás, eu tive a oportunidade de conhecer a dona Beth, e aqui a gente, com os trabalhos legislativos, numa sessão ordinária, eu percebi que ela estava sozinha ali, com um cartaz chamando a atenção para a preservação da Mata Atlântica, né? E aquilo me chamou a atenção. E eu tinha uma pauta naquele dia, e quando eu vi aquilo, eu não podia deixar passar em branco. E eu me enfileirei à luta da Beth e me propus a estar organizando até alguns movimentos, a Beth vai lembrar disso, né, organizando para fortalecer este movimento. Então aqui eu quero parabenizar a Adriana, quero parabenizar todos aqui que colocaram o seu ponto de vista, defendendo aí os mananciais, defendendo a natureza. E uma comparação que eu gostaria de fazer nessa noite é a questão do impacto ambiental. Então, eles querem aí expandir a questão da pedreira, explorando mais aí os recursos naturais, degradando aí a natureza. E esse prejuízo é imensurável. O impacto é imensurável. Tanto o impacto ambiental, né, quanto o impacto social. Então, o impacto ambiental é muito grande. Haja vista aqui o que foi mostrado aqui no telão, o que foi explanado, né, por esses líderes que hoje defendem essa bandeira. Então, o impacto ambiental é muito grande e o impacto social é muito pequeno. Então, eu gostaria de fazer uma comparação. Aqui, indo para o Valo Velho, não sei se é de conhecimento de vocês, está sendo construído ali o açaí, né? E vai gerar mais de 200 empregos, podendo chegar até 700 empregos, de forma direta ou indireta. E o impacto ambiental, pelo que me parece, não é tão assim prejudicial, comparando-se com o estrago que a Votorantim está fazendo naquela região do Itacoaciara. Então, está gerando emprego, apesar que tem lá um certo impacto, né? Mas a geração de emprego é muito maior. E o que a gente escuta aqui, pelo que as informações que nos chegam, é que a questão de geração de emprego, eles estão colocando à frente em relação aí à questão do impacto aí que vai acontecer na natureza. Eles estão querendo vender essa ideia de que vai gerar emprego. E como bem disse aqui, muitos dos que usaram a palavra, o emprego praticamente é zero. E o impacto vai ser muito grande, que vai não só atingir o nosso município, assim também como as cidades vizinhas. Então, é uma luta que iniciou, como o professor Elias falou, no final de 2017. 2 minutos. E vejo que essa luta está tomando corpo, professor Elias. E como eu tenho poucos minutos aqui, Adriana, então eu gostaria de me solidarizar a essa luta, e desde já eu gostaria de estar me propondo aqui, de colocar nesta casa, para apreciação dos vereadores, uma moção de apoio a este movimento, que equivale aí a várias assinaturas. E convido a vocês para assistir no primeiro dia. Vai ser colocado
para apreciação dos vereadores desta casa. Então, parabenizo todos pelo movimento e conte comigo enquanto morador dessa cidade, enquanto munícipe dessa cidade, enquanto um representante do povo. Então, conte comigo e eu conto com a presença de vocês para esta moção que estaremos apresentando no primeiro dia de sessão após o recesso. E falar aqui que falta amor, eu acho que foi na fala da Beth, né? A cidade ela tem que ser vista com amor. E sabe por que não está sendo vista com amor? Porque, infelizmente, os nossos administradores, os nossos gestores, a grande maioria, não moram na nossa cidade. E acabando o seu mandato, vão embora e a gente vai ficar com prejuízo. Então, isso nós não podemos deixar. Então, nós temos que sensibilizar mais líderes, professores, líderes religiosos, líderes políticos e engrossar cada vez mais essa luta. Então, conte comigo e quero também aqui agradecer aí a oportunidade por esses minutos aqui que me concederam para eu utilizar essa tribuna. Muito obrigado a todos e conte comigo nesse movimento. Muito obrigada, vereador. Temos muito trabalho pela frente e agradecemos muitíssimo. E agradecemos também a Beth, sempre incansável, muito ativa, cheia de energia, com essa mobilização que fez. Agora, a próxima inscrita é a Kátia. Kátia Trindade. Eu cumprimento a todos os presentes, na pessoa da Adriana, grande parceira. Eu estive no espaço da Adriana, é um espaço de preservação e é um espaço também de muita reflexão. Reflexão, primeiro, eu acredito que é possível gerar trabalho e renda sem impactar o meio ambiente. É possível a gente gerar trabalho e renda olhando também para o nosso passado. Itapecerica foi um povoado do século XVI, né? E o seu nome, ele tem origem, e as pessoas falam que é a pedra lisa, mas, na verdade, a origem do Tupi-Guarani é a pedra que brota água. Então, é essa pedra que tem aqui atrás, de onde os jesuítas, no século XVI, eles utilizavam como forte. E por quê? Porque quando eles olhavam aqui nesse mirante, em cima da pedra, eles visualizavam o pátio do colégio. Então, conta uma história que a Nossa Senhora dos Prazeres, a igreja era na Lagoa, e os padres levavam ela para o bairro da Lagoa, e no outro dia a santa estava aqui. E aí eles levavam para o bairro da Lagoa, e no outro dia a santa aparecia aqui. E aí as pessoas, os moradores, entendiam que aquilo era um milagre, né? Mas nós sabíamos que isso era uma estratégia dos jesuítas para que eles pudessem conseguir enxergar o pátio do colégio daqui de Itapecerica da Serra. Essa cidade era considerada um forte, pela questão geográfica. E aí, quando eu falo dessa possibilidade de gerar trabalho e renda, se utilizando da história, né, do meio ambiente e do turismo, é possível. Hoje, nós ainda temos a primeira caixa d'água, utilizado pelas baldeadeiras. Elas pegavam a água e distribuíam no município, porque o município era isso aqui. Então, as baldeadeiras, elas pegavam a água lá da caixa d'água, que é aqui na descida, né, ali onde é o supermercado Bandeira, descendo aquela rua, ela ainda existe, essa caixa d'água. Ela não foi tombada, tá? E essa caixa d'água ainda existe. A outra é da década de 50, a construção, também não foi tombada. Nós temos um prédio de 1921, que foi a primeira Santa Casa, onde hoje funciona o Museu Histórico e da Memória, e é um prédio que está sucateado pela Secretaria de Cultura, né, sem um pingo de respeito por aquela história, que conta a história da saúde do nosso município, né? E aí, esse prédio ele não foi tombado também,
não foi tombado nem pelo IPHAN e nem pelo CONDEFAT. E por que não nós utilizarmos dessa história, porque nós já temos um centro histórico que ele está totalmente descaracterizado, né? Uma igreja que não é como a igreja de Embu das Artes, né, dos jesuítas, que ela foi tombada, e nós não conseguimos fazer o tombamento, conseguir o tombamento para preservar, né? Porque nós temos aqui a cultura da destruição, né? A gente destrói tudo e constrói um prédio novo no lugar, assim como é essa Casa de Leis, né? Porque a Casa de Leis ela funcionava no prédio aqui da frente da década de 50, e aí o prédio está lá, também sucateado. Então, poderia ter sido preservado, o prédio poderia ter sido tombado, e hoje Itapecerica seria um polo turístico. E Itapecerica também não é um polo turístico, porque os nossos comerciantes aqui da cidade, eles são extremamente contra se fazer um calçadão aqui. Então, o carro passa aqui no centro histórico. Eles estão passando o asfalto em cima do paralelepípedo. E o paralelepípedo ele é necessário nessa questão ecológica. Ainda existe paralelepípedo nessa cidade. Então, é interessante a gente observar que a gente não se utiliza nem dos nossos recursos históricos. Nós temos uma cidade que ainda existe aqui o resquício da história do governo jesuítico, né? E depois, no século XIX, passa a ser uma cidade, é considerado município, se emancipa da cidade de Santo Amaro. Então, nossas crianças não conhecem a história desse lugar. Os nossos jovens não conhecem a história desse lugar, porque quando você conhece a história, você quer preservar. Quando você conhece a sua história, quando você conhece a história dos seus ancestrais... Você... Só, perdão, mais 2 minutinhos. E aí eu encerro a minha fala perguntando como está o acompanhamento da população ao Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, existe uma agenda, e essa agenda é às 18 horas, a reunião, e é necessário que a população acompanhe e exija encaminhamentos relativos ao Conselho do Meio Ambiente. Muito obrigada, gente. Obrigada, Kátia. Muito obrigada. Estamos anotando todas as sugestões. Obrigada, Kátia. Uma questão muito importante que você colocou, todas elas, e essa última também. Professor Davi, também colaborador do Preservar, biólogo. Boa noite, gente. Eu poderia participar mais do processo, porque desde o início eu tenho acompanhado, mas não com a intensidade que gostaria. Eu estive presente na audiência pública e na audiência já ficou marcada a má intenção da Votorantim quando disse que naquela área da Pedreira foram encontrados só 4 espécies de répteis, né, dentro da Mata Atlântica. Então, aí já vê a intenção da empresa. E, falando nisso, quem é a Votorantim? A Votorantim, ela mantém o legado das águas, mas como uma espécie de compensação ambiental, e acho que com isso ela justifica todos os seus empreendimentos em qualquer lugar do estado de São Paulo. E ela vende essa ideia. A ideia do legado das águas, quem conhece, é muito bacana, né? Preserva a Mata Atlântica naquela região, mas com isso ela tem a desculpa de explorá-la em todas as outras áreas que não seja dentro daquele espaço. A minha preocupação em relação à Votorantim é a seguinte: ela joga com a ideia de que ela tem a compensação ambiental, que ela tem a preocupação com o seu empreendimento e com o impacto que ela vai ter naquela área, e é isso que joga contra a gente. De certa forma, ela ganha importância na voz da sociedade, ela vende essa ideia mesmo. Ela vai com as cartilhas, ela diz para a população que ela está preocupada com o ambiente, e eu acho que aí é que vem a nossa também jogada, que tem que ser contra ela. Primeiro que nós temos que brigar contra a prefeitura, porque as estradas do município que antes eram de terra, ela asfaltou a maioria. Do Hospital Geral até o Branca Flor, do São Marcos até a BR, passando próximo do Quincacuji. Então, a intenção do município é de exploração da especulação imobiliária também.
E a Votorantim está jogando com isso, porque ela fala assim, nós estamos ainda com um empreendimento que tem estudos e que mostram os possíveis impactos e o que nós vamos fazer. Mas e a especulação imobiliária? E a venda dos loteamentos clandestinos e também daqueles que vão ser legalizados? Eu acho que a frente de batalha ela é muito mais ampla do que a da Votorantim. A Votorantim ela é para a gente um símbolo, mas a prefeitura tem uma responsabilidade muito grande também na preservação ambiental. Porque, de acordo com o que eu tenho visto, eu imagino que daqui 10 anos nós não vamos ter mais cobertura de Mata Atlântica aqui no município. E eu sei disso porque em Bugaçu também já asfaltou a sua estrada até depois de São Lourenço. Imagino que nós não vamos ter mais floresta. E o corredor ecológico que liga a Serra do Mar até a Serra do Japi, ele vai ter esse corte aqui no meio. E essa é a preocupação. Eu acho que a prefeitura ela precisa ser acionada também. E o controle das áreas que ainda são de remanescentes no entorno dessas estradas asfaltadas, ela tem que ser questionada da prefeitura. O que ela pretende fazer com essas áreas e como vai ser o controle disso. Porque todas as cidades daqui de São Paulo que você passa, elas todas estão com loteamento. Você vai para Bragança Paulista, para Socorro, todas aquelas cidades que vivem do turismo, todas elas estão com loteamentos também já prontos para a especulação imobiliária. E a nossa cidade não vai ser diferente disso. A flexibilização da legislação que preserva a nossa área da Guarapiranga já demonstra isso. Essa tentativa de legalização dos lotes de 125 metros já está prevendo isso também. Então, acho que tem que ser ampliado o nosso escopo de luta, né? E rapidamente, porque o que aconteceu na Cantareira vai acontecer aqui dentro de 10 anos, né? Então, era essa contribuição. Acho que nós temos que também colocar a prefeitura nesse balaio de gato. A Votorantim, ela tem a responsabilidade, ela vai causar impacto, mas eu percebo que as nossas nascentes elas correm riscos ainda maiores com os asfaltamentos que foram colocados. Acho que a gente tem que levar isso em consideração também. Obrigada, Davi. Temos uma última inscrição, Eli. Tem que puxar lá de cima, todo mundo empurra e eu tenho que puxar, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Eli, eu sou de São Paulo. Fui convidada pelos meus queridos amigos Silvana e Claudinei a participar aqui dessa reunião e eu vim meio de gaiata, né? Cheguei e caí aqui. Mas, assim, eu estou muitíssimo preocupada de descobrir Tapicirica da Serra no momento em que parece que ela está acabando, não é verdade? Me entristece muito. Eu vi essas fotos, gostaria tanto de ir para esses lugares. Agora, eu pedi a minha inscrição para falar de uma outra questão. Eu ajudei, nós fomos à padaria tomar um lanche, antes da gente vir para cá, e eu peguei os papéis da mão do Claudinei, fazendo o anúncio desta reunião, lá na padaria. E eu levei tanto olhar torto, enviesado, por estar atrapalhando os seus lanches, que eu me senti mal. E veja que eu nunca vim a esta cidade, nunca. E eu já estou abraçadíssima com tudo que está aqui, porque diz respeito a todos nós. Eu tive falta de água lá em casa, em São Paulo, né? Mas Perdizes, onde eu moro, não teve muita falta de água, porque tem um monte de gente da Votorantim morando em Perdizes. Veja só. Eu não sofri tanto por isso, mas eu sei que mais dia, menos dia, vai ser inevitável. Não é? Porque a natureza, ela vai brigar com todo mundo, gente. Não importa se é prefeitura, se é empresa, se é grupo de civis aí brigando pelas suas coisas, mas o que me entristeceu profundamente é que é uma cidade tão maravilhosa e com um potencial tão grande, completamente abandonada pelos seus próprios moradores. Eu vim de São Paulo, estou pisando em Tapicirica da Serra pela primeira vez e levei olhares feios quando fui convidar os
moradores da cidade, pessoas que nasceram aqui, me olharam com desconforto. Isso acho que é a coisa mais triste de todas. Agora, também chegando aqui, fiquei feliz de ver essa garotada, coisa linda, trazendo cartazes e se movimentando. Eu estou com vocês. Já amo Itapecerica da Serra e me faço presente, me coloco à disposição para aquilo que eu puder fazer. Pesquisas, vou atrás, precisar de coisas de São Paulo, estou lá. Por favor, me convoque. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Eli. Muito obrigada. Gente, sim, Davi? Eu estive na área da onde a Votorantim vai fazer a expansão da pedreira e fotografei mais de 30 espécies de aves ali. Nós sabemos. Diversidade em aves de mais de 400 espécies. É um mercado do ecoturismo, da conservação de aves. Eu já falei para muitas pessoas, especialmente para os indianos, que eles não imaginam que eles Sim. Sim, sim. É de uma riqueza impressionante, né, Davi? Realmente. Sim. Tem pouca divulgação que a gente tem uma réplica do Templo Dourado, só tem lá no Japão, que é o Kakuji, que é uma coisa fantástica. Tem japonês que vem para cá para o Brasil visitar isso. Inclusive, falando de muito, inclusive, eu mesmo, quando eu fiquei sabendo, teve um episódio da série Black Mirror que foi gravado lá. É isso aí, isso mesmo. Então, isso que o Davi está dizendo, eu acho que mostra uma frente de trabalho das mais importantes que a gente tem que ter na cidade, que é a educação ambiental, né? Que ele está dizendo sobre isso, que é realmente colocar, resgatar esse amor, né? Que foi falado aqui, porque realmente é de uma beleza incrível, né? É de uma importância incrível. E o que é que está sendo valorizado hoje, né? O que é que está sendo valorizado junto às escolas, junto às crianças, por mais que tenha muitos professores muito empenhados, né? O que é que a gente tem mais que fazer nessa cidade? Talvez seja a educação ambiental mesmo, que baseie tudo isso, para que a gente possa conhecer melhor, para que a gente possa ver outras alternativas, para que as crianças consigam entender, e seus pais também, a importância de viver num lugar lindo como esse, importante como esse, e se apaixonar por ele, porque realmente eu acho que está faltando isso mesmo, muitas pessoas colocaram isso aqui, né? Foi muito enriquecedor, pessoal, temos que encerrar nosso encontro maravilhoso. Agradeço muito a todos aqui da mesa, a todos vocês que estão aqui. Eu acho que tem muita gente que a gente está conhecendo hoje. Queremos estreitar esses laços. Para quem já está junto, muito obrigada, vamos juntos. Nosso canal de comunicação hoje mais fácil é a página do Preservar na internet. Se vocês quiserem entrar lá nas mensagens e passar uma mensagem para poder participar das reuniões, participar dos movimentos, das ações, por favor, estamos lá. E temos também uma petição pública na internet, quem puder ajudar a divulgar isso também. Convocamos a todos para esse grande dia, que é o dia 6 de agosto, lá na Lesp, temos que nos representar lá, temos que estar lá presentes, para questionarmos tudo isso que nós discutimos aqui hoje, né? Então, não sei se o senhor Elias quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar. É só agradecer, né? Porque a gente conseguiu um público desse, né? Tem sessão da Câmara que não tem nem um terço desse pessoal aqui, não é verdade? Então, a gente conseguiu trazer um público significativo, que ficou até o fim, né? Agradecer ao Jonas aí, que vai apresentar uma moção no dia 7, a primeira sessão, né? Isso, uma moção de apoio, então vamos fazer uma força aqui para prestigiar, né? E como eu disse, Vai direto. O movimento ele é suprapartidário, não é apartidário. Nós estamos abertos a todas as vertentes da política, porque acho que temos que caminhar juntos. Tá vendo? Então, esse é um convite.
né? A gente vai encerrar com um vídeo, né, da Sandra. A Sandra é a grande artista do nosso grupo aqui. Ela tem uma colaboração fantástica. Né? Eu gostaria que vocês vissem que é um vídeo extremamente sensível e belo. Só fazer uma colocação aqui, Adriana. Boa noite a todos. Sou o professor Cláudio. E me espanta muito essa casa fazer uma audiência pública e não ter um representante dessa empresa Votorantim para se pronunciar a respeito sobre a degradação que eles estão fazendo. Eles deveriam ter pelo menos o culhão de estar aqui na Casa do Povo para estar conversando direto com o povo, já que eles estão afetando exatamente o que é nosso. Certo? E também quero uma salva de palmas para os garotos aí. Então, vamos encerrar, então, com as fotos da Sandra Aldujas, fotos da nossa natureza, fotos das nossas crianças. Parabéns a todos, parabéns à moçada aí, muito bacana. E vamos lá, Cláudio.